Os Cavaleiros Templários foram anteriores e precursores a sociedades secretas, como por exemplo os Rosa-Cruzes, os Maçons, e também outros. Os Cavaleiros Templários foram uma sociedade antiga iniciada no ano de 1119, e nessa época não eram conhecidos como Templários, mas eram conhecidos como os pobres companheiros soldados de Cristo, que posteriormente passaram a ser chamados de Cavaleiros Templários. Antes de serem chamados de Cavaleiros Templários, essa sociedade antiga se chamava de os pobres companheiros soldados de Cristo, devido serem de fato muito pobres. Os Templários guardavam um grande segredo em seus círculos de conhecimento sagrado. A organização dessa sociedade tinha 3 níveis de cavaleiros. O primeiro nível era formado pelos cavaleiros mais conhecidos, que desempenhavam suas missões por todo o mundo. O segundo nível era formado pelos cavaleiros menos conhecidos. Eles ensinavam e guardavam as técnicas de espiritualidade da sociedade. O último e terceiro nível era formado pelos cavaleiros de um círculo lendário chamado de Círculo Interno. Esse terceiro nível não era revelado para o público, e assim era mantido secreto para o público. Os Cavaleiros Templários possuíam técnicas espirituais secretas, o que os possibilitou progredir em níveis espirituais, por meio de códigos espirituais secretos, guardados por chaves espirituais secretas, extraídas de códigos de antigas relíquias, como a Arca da Aliança, as Tábuas da Lei, e anotações de Moisés, e outras relíquias, que os Templários tiveram acesso. Os Cavaleiros Templários tinham 4 princípios principais de ensinamentos. O primeiro princípio de ensinamento era o apoiar o chamado. Nesse princípio tudo estava a serviço de Deus. O primeiro princípio pelo qual os Templários viviam era apoiar o chamado. O primeiro princípio que era realmente muito importante, e que era um dos princípios fundamentais dos Cavaleiros Templários, o apoiar um chamado superior. Eles dedicavam um tempo completo a favor de um chamado superior, e eram sempre concentrados em Deus. Portanto, o primeiro princípio é o princípio da missão, era servir a Deus. Para eles tudo estava a serviço de Deus, e sempre guardando e protegendo os ensinamentos avançados. Esse esforço tinha que ser equilibrado por sua fidelidade à missão. Os cavaleiros viveram por esse princípio espontaneamente. A vida acontece estando ligada a uma espécie de ciclos ou estações, onde passamos por verão, primavera, outono e inverno. O segundo princípio, que estava em equivalência ao primeiro princípio, era o princípio da meditação sagrada. Eles estavam sempre concentrados em seus ensinamentos, manipulando a própria frequência, mantendo o objetivo em mente. Eles ativavam um mecanismo mental chamado de sistema reticular ativador. Esse sistema está no subconsciente. Esse sistema pode ser uma espada de 2 gumes, pois através dele uma pessoa pode ter seus maiores medos materializados, ou seus maiores objetivos alcançados. Então os Cavaleiros Templários se concentravam na missão na luz de seus próprios ensinamentos. Nesse segundo princípio, os Cavaleiros combinavam a inteligência emocional do coração com a inteligência da razão de sua mente, e se tornaram completo com a missão. Coração e mente alinhados com o objetivo, não como quem vai chegar, mas como quem já está lá. Assim eles ativavam o estado já alcançado, e o estado já alcançado ativava uma nova energia entre os cavaleiros. O terceiro princípio pelo qual os Templários viviam era o princípio de Mãe Celestial, ou o que chamam de Divino Feminino. Essa perspectiva é muitas vezes negligenciada, mas é essencial para uma melhor compreensão de como a energia divina gera e cria. Os Templários respeitavam profundamente a natureza feminina divina, percebendo a divindade como um reflexo tanto masculino quanto feminino, mas com um reconhecimento especial pela força infinita do aspecto feminino. Este conceito fazia parte do voto dos Templários. Cada Templário fazia um voto ao entrar na ordem, e então, proibidos de qualquer relação carnal, eles eram ensinados a canalizar sua energia e desejo para uma conexão mais profunda. Através de técnicas sagradas, eles mantinham o foco na missão espiritual e também em suas missões militares. Os Templários guardavam suas chaves de segredos para que não fossem disseminados de forma irresponsável, causando confusão e afastamento dos ainda não amadurecidos consciencialmente. Assim como todos que buscam um método didático podem aprender, assim também todos que procuram o caminho certo podem seguir o caminho e até mesmo ensinar o caminho. Ou seja, tornar discípulo e seguir o caminho,
ou até mesmo se tornar um mestre e ensinar o caminho. O quarto principal princípio dos templários era a manifestação por ações. Esse princípio mostra que as ações, como num espelho, voltam para você, para que você assim revele sua forma positiva ou negativa, assim revelando e refletindo o seu próprio ser. Pelo princípio do espelho, cada ação que você realiza reflete sua essência espiritual, fazendo da realidade material uma testemunha para a realidade espiritual, e assim poderia ser evidenciado os aspectos a serem corrigidos, ou aperfeiçoados e melhorados. Não esqueça de curtir e deixar um comentário para ajudar o canal. E se você conhece alguém que gostaria de receber essas informações, compartilhe com ele ou ela. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações na opção Todas para receber todas as notificações de vídeos desse canal.